Notebooks potente, custo-benefício em 2025. Nesse vídeo aqui eu separei uma lista com notebooks gamer para aquelas pessoas que querem começar 2025 com um notebook para jogar ou até mesmo para trabalhar, para rodar algum software de renderização ou algum software mais pesado, trabalhar com programação mais pesada. Eu trouxe aqui algumas opções mais baratas, mas a maioria da nossa lista aqui vão ser notebooks com placa de vídeo dedicada e notebooks com configurações para aguentar rodar jogos mais pesados também. Então é uma lista bem top para você que está procurando um notebook potente em 2025. A única coisa que eu peço é que se esse vídeo te ajudar, você deixa o like, assim vai estar ajudando o YouTube a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas e ter algumas considerações que nós vamos fazer aqui. Eu vou dar várias opções aqui de notebooks para vocês. E vai ter notebook com 8 GB de memória RAM, com 16 GB de memória RAM. Você escolhe se você quer comprar o com 16 ou com 8. Você pode comprar um com 8 e fazer o upgrade. Isso vai ser mais vantajoso financeiramente na maioria dos casos. E também tem notebooks aqui com Windows e com Linux. Como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes você comprar um notebook com Linux, você economiza R$500, às vezes até mais do que isso, do que comprar um que venha com o Windows 11. Se você instalar o Windows em um computador, você consegue instalar um Windows original com uma chave original, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, por menos de R$100. A licença de um Windows 11 Pro tá em torno de R$50, se eu não me engano, a última vez que eu vi, e é direto da Microsoft. Então vale a pena você comprar aí e fazer a instalação do Windows por conta própria. Se você não quer fazer isso, não quer comprar e alterar o sistema operacional do computador, beleza, compra direto com o Windows, mas você vai pagar mais caro com isso, beleza? E agora, sem enrolação, vamos aqui para nossa tela do computador. Como eu falei para vocês, eu vou dar duas opções aqui de notebooks mais baratos. Você consegue rodar jogos com ele, mas não jogos pesados. Não vai tentar rodar um Cyberpunk aí no Ultra com esses notebooks, que você não vai conseguir, mas vai conseguir rodar alguns jogos aí. E também, se você quer ir para trabalhar apenas, pode ser a melhor opção, porque às vezes você não precisa de um notebook com uma placa de vídeo dedicada. Antes de começar a me xingar por eu trazer um notebook positivo aqui já no primeiro da lista, fica tranquilo, muitas pessoas têm preconceito com notebook positivo. Eu confesso que por muito tempo eu não era fã de notebooks da Positivo, mas parece que agora eles resolveram aí criar um notebook decente e eu trouxe aqui a versão que tá todo mundo falando aí do momento, que é o notebook Positivo Vision R15. Essa versão aqui, ele vem com Ryzen 5, eu vou trazer outra versão para vocês depois. Ele tem com Windows 11, então essa aqui já vem com o Windows, beleza? 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, tem uma tela IPS Full HD e esse notebook aqui vem com uma placa de vídeo integrada, vem com uma Vega 7. É um notebook que te entrega um ótimo desempenho, principalmente nessa faixa de preço de 2.600, você encontra ele até R$3.000. Então, eu trouxe algumas versões aqui para vocês. Como eu falei para vocês, essa versão aqui vem com Ryzen 5 e tem essa versão aqui que vem com 512 GB de SSD, porém vem com Linux. Se você observar, ó, ele tá mais barato, então tá 2.599, esse aqui tá 2.609. Você tem mais SSD, porém vem com Linux. Os dois vêm com Ryzen 5 5500U. Só que tem essa questão aqui que eu falei para vocês. Esse aqui vem com Linux, tem mais SSD, e esse aqui vem com o Windows 11, só que tem 256 de SSD. Então aqui a gente sai daquele Ryzen 5 5500U e vamos aqui para um Ryzen 7 5700U. Ele tem 16 GB de memória RAM e 256 de SSD. Então ele tem mais memória RAM, tem um processador superior ao anterior, só que vem com Linux também e tá na faixa aí de 2.924, o que para mim é um preço aceitável, tá? Então esse notebook varia bastante, ele vai até 3.300, 3.400, varia muito o preço. Aqui ele tá na promoção de 3.900 para esse preço aqui, mas você encontra ele aí na casa de 3.400, 3.300, por isso que eu tô achando esse preço aqui bem interessante. Então se pegar isso aqui, fazer o upgrade para Windows, vai custar menos de R$3.000 esse notebook aqui. E como eu falei, é um notebook com processador bom, é um notebook que tem 16 GB de memória RAM. Normalmente notebooks de 8 para 16, se você comprar já com essa memória RAM, dá um salto muito grande no preço, então muitas vezes não compensa. Mas nesse caso aqui eu acho que tá um preço bem ok. Eu andei pesquisando um pouco mais ele, ó, se você vem aqui, ó, na Amazon ele tá mais caro com 8 GB de memória RAM. Por isso que eu sempre digo para cuidar, porque os preços oscilam bastante. Então na Amazon aqui, esse modelo aqui em específico tá mais caro e esse aqui vem com mais memória RAM e é direto da loja oficial da Positivo. Por isso que eu vou deixar só os melhores preços na descrição, tá? Esse aqui tá descartado, eu vou deixar essa opção que tem mais gigabytes de memória RAM e tá mais barato, beleza? E lembrando também que essa versão com Ryzen 7, ela não vem com a Vega 7, ela vem com uma Vega 8. Então esse aqui é superior ao anterior. Eu particularmente optaria por essa versão do que a versão anterior, então é um pouquinho mais caro, não muda tanto assim, mas aqui você tem um processador melhor e uma Vega 8 no lugar de uma Vega 7, tá?
Seguindo a nossa lista, eu trouxe um notebook equivalente a esse aqui. Ainda não estamos em placa de vídeo dedicada, beleza? Então a gente ainda está falando aqui de placas de vídeo integrada, que eu trouxe o Vaio FE15. Ele também vem com uma Vega 7, 16 GB de memória RAM, 512 de SSD e vem com Linux. Olha só, tá 3.665. Então se você não gosta de notebooks positivos, tem essa opção aqui da Vaio, só que ela tá um pouquinho mais caro, beleza? Indo agora para os nossos notebooks gamer mesmo, eu trouxe o primeiro da nossa lista aqui. Ele não é o mais barato, tá? Então vai ter um mais barato que esse aqui, mas eu trouxe o Lenovo Lock. Essa versão aqui, ela vem com um i5 12450H. O H é um processador de performance, 16 GB de memória RAM, 512 SSD. Esse aqui tem a versão com RTX 2050, já vem com Windows 11, tá? E tá custando aí esse valorzinho aqui de R$ 4.700. Vocês podem ver que temos uma placa de vídeo dedicada, temos 16 GB de memória RAM, então ele é um notebook mais potente para você que quer rodar jogos. Tem a opção aqui, ó, como eu falei, ó, se eu trocar para Linux, ele subiu o valor, só que essa versão aqui vem com a 3050, beleza? Então, ó, bota aqui para Windows 11, volto para 2050, tá por 4.700. Se eu boto a 3050, ele vai para 5.500. Se eu troco para Linux, ó, 5.119. Então dá uns R$ 400 aí quase de desconto, só você optando pelo Linux, beleza? Então esse notebook é um notebook que você já consegue rodar jogos mais pesados com ele, porque ele tem uma placa de vídeo dedicada, você já consegue rodar praticamente qualquer software que você quiser para questão de renderização, para edição de vídeos, para programação mais pesada. Então é um excelente notebook e é um notebook que não vai te deixar na mão, beleza? Mas tem um que está sendo bastante comentado também e está com um excelente custo-benefício, que é o Acer Nitro V15. Eu trouxe algumas variações desse notebook para vocês, então vão ter várias opções dele aqui para você escolher qual que te atende melhor. Então essa primeira versão que eu trouxe aqui, ela é com i5, 8 GB de memória RAM, 512 SSD, vem com RTX 2050 com Linux e está custando R$ 4.100. Então é um notebook top, vai te entregar um excelente custo-benefício aqui. Esse i5 é um 13420H, é um processador com 8 núcleos e um clock máximo de 4.4 GHz, então é um excelente processador também. É um notebook que não vai te deixar na mão, é um notebook bem bonito também, quem gosta aí de notebooks mais estilosos, esse aqui é bem cara de notebook gamer mesmo. E tem outras versões aqui que eu quero trazer para vocês também, tá? Essa versão aqui, como eu falei, ela vem com a 2050 e o Linux. Tem uma diferenciazinha de preço aqui também entre Mercado Livre e Amazon, tá? Então na Amazon ele tá com um preço melhor hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Esse aqui é a mesma coisa, i5, 13420, 512 de SSD, 8 GB e uma RTX 2050. Ah, um detalhe que eu esqueci aqui, que essa memória RAM é DDR5 já, beleza? Então, mas aqui no Mercado Livre ele tá um pouquinho mais caro. Trouxe outra versão aqui também que é com a 3050, então aqui a gente tem um processador mais potente ainda, que é uma excelente opção também. Esse aqui, além de entregar uma 3050, ele já vem com o Windows, ó, se nós viemos aqui nas características, ele já vem com o Windows 11, processador a mesma coisa, vem com 8 GB de memória RAM DDR5, a capacidade máxima desse notebook aqui é de 32 GB, então você pode fazer o upgrade até 32 GB. Eu, na minha opinião, acho que essa versão tá valendo mais a pena do que a anterior, por já vir com uma 3050, já vem com Linux, então muitas pessoas não gostam de fazer essa troca de sistema operacional e ele tá aí uma diferenciazinha aí de R$ 600. Tem outra versão aqui, que agora eu trouxe para vocês, que é com a 4050. Lembrando que essa versão aqui, com a 4050, já vem com a tecnologia DLSS 3, tá? Então, esse notebook, mesma coisa, 8 GB, 512, vindo aqui no sistema operacional, você pode ver que ele já vem com o Windows também, só que aqui a gente dá um gap bem grande aqui na questão do preço dele, então já vai para 5.600. Mas é aquilo, é uma 4050, então você vai conseguir rodar praticamente qualquer jogo nesse notebook aqui, tá? Fazendo um upgrade aí, o que eu faria para rodar qualquer jogo com esse notebook? Compraria ele e aumentaria a memória RAM e aí é só ser feliz, beleza? É um excelente notebook também. Seguindo aqui a nossa lista e dando um saltinho aí, nós vamos para o notebook game Asus TUF Gaming F15. Agora nós já estamos falando aí de um Core i7 13620H, então é um processador superior ao anterior, 8 GB de memória RAM,
520 SSD. Essa versão aqui vem com KeepOS, que é um sistema Linux, e já vem com uma RTX 4050. Então assim, além de ter uma placa de vídeo forte aqui, nós estamos falando de um processador superior também. Então a gente está indo de um Core i5 13420H para um Core i7 13620H. Então é um processador superior e é um excelente notebook aqui. Aqui nós já estamos falando para a galera que quer para rodar jogos pesados mesmo, tá? Então a gente está subindo aqui o nosso nível. Seguindo aqui, eu trouxe outras opções para vocês. Então essa versão aqui, como eu falei, vocês viram que nós estávamos de um de 8 GB, aqui a gente está num 16 GB, 512 SSD, que já vem com o Windows 11. Só que a gente dá um salto no preço de praticamente aí R$2.000. Não chega bem a R$2.000, mas é praticamente quase R$2.000 essa diferença de preço. Aqui já estamos com 16 GB de memória RAM, já vem com o Windows, se você não quiser trocar, já vem com o Windows 11. Mas ele tá bem mais caro aí, 8.409. Você encontra ele até mais caro com essa configuração, tá? Tô sendo bem sincero para vocês. E temos também essa outra versão aqui, que é com, não é a 4050, é a 4060, então é outra versão, ó. Parece ser o mesmo notebook, mas não é, ó. RTX 4050, RTX 4060. Ele já vem também mesmo processador, SSD, memória RAM, o Windows tudo certinho, uma tela 165 Hz, IPS, então é um excelente notebook também. Só que aqui a gente está falando de um investimento mais caro. Se você quer um notebook para rodar, para derreter ele mesmo, é uma excelente opção para você, tá? Tô sendo bem sincero aqui, é um baita notebook, só que ele custa um valor bem elevado, mas vale muito a pena se você tá procurando um notebook para rodar tudo nele, tá? Seguindo aqui a nossa lista para um outro notebook top, é o notebook Acer Predator Helios Neo. Esse notebook aqui, ele já vem com 16 GB de memória RAM, 512 SSD e já vem com a RTX 4060. Na minha opinião, assim, para games, ele é o mais top dessa lista aqui, tá? Questão de custo-benefício. É um notebook que você consegue rodar praticamente tudo com ele. Eu dei uma pesquisada aqui, ó, no Mercado Livre, ele tá um pouco mais caro, então o mesmo processador, 8 GB, 256, já vem com Windows 11, então tá mais caro. A versão com Linux no Mercado Livre tá o mesmo preço, tá? Então é por isso que eu sempre pesquiso bastante antes de trazer para vocês. Os melhores preços que eu encontro tá na descrição do vídeo, beleza? Então todos os notebooks citados aqui vão estar na descrição do vídeo para vocês. Seguindo aqui, como eu falei, tem a versão com Ryzen 7. Ele já vem com memória RAM DDR5 com capacidade máxima de 32 GB. A placa de vídeo é uma RTX 4060 com 8 GB de RAM dedicada. Ele vem com Core i7 13650HX. É um processador com 14 núcleos, 4.9 GHz de clock. Então assim, isso aqui é uma nave, tá, gente? Então aqui a gente já tá saindo de notebook e começando a falar em nave, para quem quer rodar qualquer coisa nisso aqui, tá? Em sistema operacional, ele já vem com o Windows 11, então já vem com o Windows 11 Home. E assim, isso aqui é para você rodar qualquer jogo que você quiser nele, tá? Então é um notebook excelente, esse teclado também é muito lindo. E tem a versão dele que também com 1 TB de SSD, mas aí a gente já tá subindo o preço aqui, ó, para 12K. Você pode ver que é um notebook já com 80 avaliações, é um notebook muito top esse aqui mesmo, tá? A galera gamer adora esse notebook aqui. O processador é o mesmo, porém, como eu falei, 16 GB de memória RAM, 1 TB de SSD, RTX 4060, Windows 11. Então isso aqui é para você comprar um notebook para não se estressar por um bom tempo. Se você estava procurando um notebook potente para jogos ou para trabalhos pesados em 2025, eu tenho certeza que algum dessa lista aqui vai atender às suas necessidades. E tem notebooks nessa lista que parecem muito caros, mas eles te entregam uma potência absurda. Então nem parece ser uma configuração de notebook. Isso é bizarro hoje em dia, a tecnologia que nós temos em notebook. Eu tenho certeza que algum dessa lista aqui vai atender a sua necessidade. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Por hoje era isso e até o próximo vídeo.